Paulo Ricardo Paul. Se o senhor ou a senhora ainda não são inscritos no nosso canal, por favor, cliquem no card que aparece na parte inferior da tela, inscrevam-se no canal. Se gostarem dos nossos vídeos, deixem seu like, compartilhem, comentem, apresentem o canal aos seus amigos e familiares, sempre lembrando que o nosso canal tem por objetivo a luta pela cidadania e que atualmente estamos nos dedicando à luta pela cidadania dos militares do estado do Rio de Janeiro, que foi severamente violada pelo governo estadual. Vou comentar o que considero verdades nessa nossa luta Grão para Todos, que já dura mais de 3 anos e 2 meses. 38 meses de luta. E eu vou começar pelo mais evidente. A nossa luta foi completamente politizada. Eis uma grande verdade. Isso está evidente já há muito tempo, mas a cada dia isso se fortalece mais. Tudo leva a crer que maus políticos estejam utilizando essa nossa luta, o sofrimento dos nossos inativos, sequelados e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, para adiarem uma solução, mesmo que ela seja uma solução parcial, para o mais perto do período eleitoral possível. É apenas a minha opinião. Eu vou fazer um retrospecto do meu posicionamento com relação a isso. Que em 38 meses foi se amoldando em razão de tudo que foi acontecendo. É só voltar nos meus vídeos que esse retrospecto fica comprovado. Primeiro eu comecei falando que foi um erro, não sei se um erro intencional ou não, mas gigantesco, enorme, a criação da GRAM. E por que eu falei isso desde o começo? Porque existe. Nós militares, que temos menos direitos que todos os trabalhadores brasileiros, nós temos menos direitos que os servidores públicos, por exemplo, mas na questão pecuniária, nós temos 2 direitos. Um é o direito de continuar recebendo o valor do último contra-cheque na ativa ao passar para a inatividade. Deu-se o nome de integralidade a isso. Um outro direito que nós temos é para preservar o valor dos proventos e das pensões. Consiste no seguinte: toda vez que o ativo tiver um reajuste, esse reajuste deve ser estendido aos inativos e assim por diante. Isso se chama paridade, se preferirem, simetria. Então, quando o governo, ao invés de criar uma nova lei de remuneração, resolveu, aconselhado ou não pelos nossos, remendar
a Lei 279, que é de 1979, ou seja, que na época já tinha mais de 40 anos de existência, de vigência, e criar a GRAM, ele cometeu um erro que gerou para ele um problema muito grande. Porque se ele deu um reajuste, não importa o nome que ele desse, se ele deu um reajuste disfarçado para os ativos, ele tem que dar o mesmo reajuste para inativos, para sequelados e pensionistas. Olha o problemão no aspecto financeiro que o governo criou para ele com a criação da GRAM, que está inserida na tempestade perfeita, que é a Lei 9.537 de 2021, que é uma lei cheia de erros, é uma lei elitista que beneficia quem já ganha mais, quer dizer, contrariando tudo que se espera de uma legislação, mas estava posto. Foi analisada na LERJ e foi sancionada pelo governo do Estado, com a assinatura em conjunto, embora não factual, dos secretários estaduais de Polícia Militar e Defesa Civil da época. Então, no meu primeiro momento, eu sempre falei GRAM para todos. Começou aquela discussão se deveríamos, nós, que estamos do lado de cá da tela, perder o posto acima e perder o adicional de natividade. Muitos defendendo que são direitos adquiridos. E eu sempre defendi, lá no começo, o seguinte: nós não temos que perder nada. O assunto é reajuste. Se deu o reajuste para os ativos, tem que dar para nós. PT, saudações. Mas na própria legislação 9.537, ela impede o acúmulo do adicional de inatividade. E quando se entrou na discussão de direito adquirido ou não, surgiu uma verdade. Não é que você não possa perder um direito adquirido. Você pode sim, desde que seja uma troca vantajosa. Então, se eu tenho direito adquirido a receber 10% de qualquer coisa, e alguém me oferece uma outra coisa para trocar por esse direito adquirido, que eu vou receber 20%, é claro que esse direito adquirido pode ser trocado. Sempre tendo a situação ideal como uma opção. A pessoa pode, não quero. Quero continuar ganhando só 10% aqui no meu direito adquirido. Não vou trocar por um novo direito adquirido de 20%, não quero. E eu comecei a falar que isso era válido. Eu considero válido que exista uma troca de um desses direitos por outro que seja mais vantajoso. E a luta foi avançando. E aí começaram a surgir possíveis soluções que nunca se concretizaram. E nós estamos até hoje, passados 38 meses, sem recebermos a GRAM. Recentemente, um subtenente da ativa do Corpo de Bombeiros Militar fez um vídeo
e disse que tinha acontecido uma reunião no QG da Polícia Militar e que tinha sido tratado lá de um complemento, entre outros assuntos. Repito, vamos pensar no cabo reformado da Polícia Militar e no cabo reformado do Corpo de Bombeiros. Esse tem que ser o nosso foco. Primeiro, isso. Enquanto isso não for resolvido, só isso. Esqueçam todas as outras demandas. Todas, qualquer uma. Esqueçam todas as outras demandas. A mais importante é ajudar esse companheiro que está com dificuldade para se alimentar, está com dificuldade para promover sua saúde, está apenas sobrevivendo. Sabe lá Deus como? Certamente com a ajuda de Deus. Então esse tem que ser o foco. Eu falei, que complemento é esse? Então fui ajudado, me informaram o que seria o complemento, pelo menos. Eu não sei até hoje a proposta de implantação, estou falando na parte prática, como isso seria feito, como seria feito, por exemplo, com os atrasados. Mas sei que o complemento teve origem num trabalho do major de polícia, do QOA, da reserva remunerado, Henrique, que é um estudioso do assunto, um estudioso das nossas legislações. É uma pessoa que ao longo da sua vida apresentou uma série de propostas com relação a legislações e obteve êxito em muitas delas, beneficiando inúmeros companheiros. Ele fez lá uma conta e chegou à conclusão que se nós, inativos, sequelados e pensionistas, recebêssemos um complemento de 27%, que essa seria a diferença atual com os ativos, nós passaríamos a receber igual aos ativos. Então aconteceria o que se chama isonomia, ganhar igual, partes iguais. É claro que eu defendo essa possibilidade, acho excelente. Eu já falei, para quem está sofrendo muito, se o governo resolvesse pagar 2 recomposições salariais, os nossos companheiros e companheiras já teriam um alívio financeiro. Ainda mais se receberem um reajuste de 27%. Então, eu não sou contra essa ideia. Muito pelo contrário, eu espero que essa ideia vingue e que nós consigamos ganhar igual aos ativos. Isso é um fato. Isso se chama promover a isonomia nos vencimentos e proventos. Isso não é paridade. Volto a dizer, paridade está claríssimo desde o 667. Paridade é reajustou ativo, tem que reajustar inativos. Ah, mas os inativos iam ganhar muito mais que os ativos. Não sei. No primeiro momento, acredito que sim, mas os ativos, eles ganham verbas pro labore que nós não podemos ganhar. Os ativos atuam no RAS e complementam o seu salário. Os ativos, eles exercem funções gratificadas
que nós não exercemos mais, mas sim, nós estaríamos ganhando mais que os ativos. Por isso eu volto. Quando criaram a GRAN, criaram um problema gigantesco, porque fica muito difícil respeitar a paridade que é prevista na legislação. Se você quiser chamá-la de simetria, chama de simetria, porque são sinônimos. Então, a minha crítica à fala do subtenente foi porque ele não explicou nada. Pior, ainda disse que estavam tratando nos bastidores de outras demandas. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Deixem para tratar das outras demandas, sejam elas quais forem, no momento apropriado. Agora não é apropriado falar de nada. As duas instituições estão vivendo a maior crise das suas gloriosas e bicentenárias histórias. Nunca se viveu uma crise tão grande como essa que estamos vivendo. Com pessoas que deram a vida pela polícia militar, deram a vida pelo bombeiro militar, deram a vida pela população, praticamente passando fome. Então é uma crise sem precedente. Então a pauta só tem um item: resolver esse desequilíbrio que está existindo entre vencimentos, proventos e pensões. Ah, é através do GRAN para todos? Ótimo, maravilhoso. Depois os ativos resolvem a situação deles. Não, é através de um complemento? Ótimo e maravilhoso. Vamos ganhar igual? Vamos ganhar igual. Isso é justo. Isso é justo. Quem criou a injustiça foi o governo, quando quebrou a paridade. E aí, ao restaurar a paridade, ele vai criar outra injustiça, que nós ganharemos mais. Então, esse caminho do complemento atende a todo mundo, porque nós vamos ganhar igual. É claro que isso só no básico, né? Porque, como eu falei, os ativos podem ganhar gratificações pro labore, podem tirar serviços remunerados, podem ser nomeados em funções gratificadas, e isso nós não podemos mais. Mas isso foge ao controle. Nós temos que ter igualdade no básico. Então, que venha essa solução do complemento. Que venham as recomposições salariais. Não esquecendo nunca que nós temos, ou melhor, o governo tem uma dívida conosco de 38 meses dessa diferença. Se a solução for um complemento, esse complemento terá que retroagir a janeiro de 2022. E tem a dívida das recomposições salariais, que tem conosco e tem também com os funcionários públicos do Poder Executivo do Estado. Senhoras e senhores, por favor, usem e abusem do direito de pretenderem ser candidatos, de pretenderem ser deputados estaduais, deputados federais, senadores, presidentes da República, governadores. Usem e abusem desse direito, mas não usem a nossa luta como trampolim. E não façam pior do que isso.
Pior do que isso é agregar outras lutas à nossa luta financeira, volto a dizer. E falo isso sem menor receio de errar, porque estou vivenciando isso, interagindo com as pessoas. Nós temos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, inativos, sequelados e pensionistas, que estão tendo enorme dificuldade para promover a sua alimentação, para comprar seus remédios e para pagar suas contas. Então, toda reunião, toda comissão só pode ter uma pauta: promover essa igualdade entre vencimentos, proventos e pensões. É pauta única. Qualquer outra discussão vai soar como politiqueira, como interesseira, como uso do sofrimento alheio para se promover. E isso é muito ruim. Pode não só atrapalhar uma futura campanha, pode gerar uma campanha contra, que é muito pior. Grão para todos, complemento para todos, pagamento dos atrasados, pagamento das recomposições salariais, juntos somos fortes desde 2007.